nós vamos trabalhar um pouquinho agora com área de triângulos e vamos entender um pouquinho a essência, né, a origem dessas formas. Vamos observar que um paralelogramo, como nós vimos na aula passada, eu tenho aqui um retângulo. Esse retângulo, à medida que eu posso alternar aqui, ó, e inclinar um dos seus lados, ele vira um paralelogramo. Esse paralelogramo vira um retângulo, que é um paralelogramo especial, se esse ângulo for de 90 graus. Então, eu tenho esse movimento aqui. No caso, a área de um paralelogramo é base vezes altura sobre 2. Então, eu tenho aqui A, B, C e D. E a área seria a base vezes a altura como área do paralelogramo. Eu preciso provar que esses dois triângulos aqui são de mesma área. Para isso, eu preciso provar que eles são congruentes. Então, observe que, como característica do paralelogramo, os ângulos opostos, eles são congruentes. Então, se aqui é alfa e aqui é alfa, 1, que é o B, né? Aqui, 2, 2. Então, o triângulo ABC e o triângulo BCD e o triângulo CDA são congruentes. Logo, eles têm a mesma área. E os dois juntos formam a área do paralelogramo. Logo, a área de um deles é base vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a altura do paralelogramo e a altura de um desses triângulos é a mesma medida. No caso do triângulo retângulo, a diferença é que aqui as medidas do paralelogramo, uma delas é a base, a outra é a altura, que não necessariamente essa altura coincide em ser a medida do paralelogramo. No caso do retângulo, como eu tenho um ângulo de 90 graus e a função da altura é formar 90 graus, então eu tenho aqui o B e o H, base e altura. Como eu quero descobrir aqui a área de um triângulo retângulo, é a metade do retângulo, portanto, a área continua sendo B vezes H sobre 2. Só que, nesse caso, a altura coincide com o lado da figura. E, no caso do paralelogramo, não coincide com o lado da figura. O próximo triângulo especial é um triângulo equilátero. Ele tem ângulos de 60 graus. Ele tem as três medidas congruentes. Se eu traço essa altura, a altura do triângulo equilátero, eu posso aplicar a área do triângulo equilátero como base vezes a altura sobre 2. A questão é, seria mais interessante deixar a área do triângulo equilátero em função de um dos seus lados. Então, eu posso, nesse triângulo retângulo aqui, a altura é o cateto oposto aos 60 graus e o L é a hipotenusa desse triângulo, que eu posso chamar de AMB. Se eu aplico aqui o seno de 60, eu vou ter H sobre L. Então, H vai ser L vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui nessa forma, a base é o lado do triângulo equilátero, a altura é L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, que é o mesmo que multiplicar por meio. Por isso que a área de um triângulo equilátero pode ser descrita como L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Também é uma forma especial. Para um triângulo qualquer, base vezes altura sobre 2. Para um triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4.
Agora existe aqui uma relação da forma trigonométrica, que é uma tentativa de eliminar a altura e usar apenas dois lados e o ângulo formado entre eles. Se eu traçar a altura aqui, eu tenho cateto oposto com hipotenusa. Então, eu posso dizer que o seno de alfa é h sobre a. Ou também posso dizer que h é a vezes seno de alfa. Se eu continuo aplicando a ideia de que área é base vezes altura sobre 2, e no lugar dessa altura eu coloco a seno alfa, eu tenho então que a fórmula trigonométrica da área de um triângulo qualquer é o produto dos lados dividido por 2 vezes o seno do ângulo formado entre eles. E está devidamente aqui. Tem também uma outra relação do triângulo inscrito. Mas para isso eu vou precisar recordar a ideia da lei dos senos. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Vou chamar esse ângulo aqui de beta. Então, pela lei dos senos, B está para o seno de θ, assim como C está para o seno de alfa, assim como A está para o seno de beta. E essa constante de proporcionalidade é igual ao diâmetro. Quando estudamos lei dos senos, a gente prova essa relação. Aplicando a fórmula de cima, eu posso dizer que B vezes A seno de alfa é igual a 2. Então, eu vou colocar aqui como área, como A vezes B sobre 2 vezes o seno do ângulo formado entre eles. Porém, eu posso dizer aqui que nessa relação, quem é o seno de alfa? O seno de alfa é C dividido por 2R's. Substituindo aqui na fórmula de baixo, eu tenho AB sobre 2. No lugar do seno de alfa, através dessa relação, eu coloco C sobre 2R's. Portanto, fica ABC sobre 4R's. Desde que o triângulo esteja inscrito numa circunferência de raio R. E a última relação é do triângulo circunscrito. E aí eu vou entender que eu tenho aqui o conceito de raio, e aí eu tenho esse ponto que é chamado incentro. Essa medida aqui a gente chama de apótema. Aqui eu tenho um certo valor que eu vou chamar de x. Ok? E aqui eu vou chamar de y. E eu tenho, na verdade, 6 triângulos retângulos. 6 triângulos retângulos. Todos determinados pelo raio. Já, afinal de contas, o raio sempre forma 90 graus com a reta tangente. Então, eu vou observar essa relação. Aqui eu vou chamar de x e y, aqui eu vou chamar de z e w, e aqui eu vou chamar de u e v. Então, eu posso concluir que a área do triângulo 1 seria x vezes o apótema dividido por 2. Do triângulo que está ao lado,
y vezes o apótema dividido por 2, mais v vezes o apótema, que é o raio, dividido por 2, mais U vezes o apótema, dividido por 2, mais W vezes o apótema, dividido por 2, e mais Z vezes o apótema, dividido por 2. Então, nesse caso, o apótema e raio representam a mesma ideia. Então, substituindo aqui, eu estou percebendo que AP, ou raio, apótema ou raio sobre 2, aparece em todas as relações dos 6 triângulos. Então, vou colocar R sobre 2, e aí vai ficar x mais y mais U mais V mais E mais W. Só que isso é exatamente o perímetro. Então, vai ficar R vezes o perímetro dividido por 2. Metade do perímetro, então a área vai ser semiperímetro vezes o raio, que em alguns momentos podemos chamar de apótema. Ok? Basicamente é isso. Partimos então para os exercícios para fazer essas questões, ok? Bom estudo!